Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo a mais um Sanarcast, Papo de Experts, o novo podcast aqui da Sanar, com os principais professores das pós-graduações da Sanar. A gente está numa série falando sobre diabetes, obesidade e beleza. E nosso primeiro tema é as novas insulinas e o tratamento da diabetes, com o professor Alexandre Câmara. Te vejo daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos de volta, pessoal. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre tratamento da diabetes com o impacto da nova geração de insulinas e como utilizar na prática clínica. Estou aqui com o Alexandre, estou aqui com a Paty, muito obrigado. Só dando a ficha do Alexandre para vocês, olha que cara fenomenal. Ó, o Alexandre é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez residência em clínica médica e endócrina aqui no HC, junto com a Luíse. Exato. Fez um fellow de pesquisas clínicas em Harvard, pós-graduação em medicina esportiva, cofundador do aplicativo do Insuline App e médico da equipe de hospitalista do Sírio-Libanês. Ale, muito obrigado. Paty, muito obrigado. Ale, para a gente poder colocar no chão a bola e comentar então sobre esse episódio que a gente vai estar tratando aqui, queria que você trouxesse um caso do dia a dia e por que é importante. Qual a revolução dessa nova insulina e do dia a dia que os pacientes estão experimentando? Então vamos lá, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês. Então, na verdade, existiram nos últimos anos uma grande revolução das insulinas que teve várias gerações nesses últimos anos. Se a gente for avaliar até pouco tempo atrás, existia só praticamente a NPH e a regular. A gente fala de 3 décadas atrás, eram insulinas ainda não humanas, insulinas de animal. Mas, enfim, pegando aqui essa nova geração de insulinas, a gente tem insulinas, quando a gente fala de insulinas, a gente tem 2 objetivos com ela. Uma, cobrir a liberação hepática de glicose. Mesmo se a gente não comer, a gente não faz hipoglicemia, porque o fígado está o tempo todo liberando glicose. Então, a insulina lenta, que aí pode ser as ultralentas, como a nova degludeca, como a nova glargina U300, servem para cobrir essa liberação hepática de glicose, assim como a antiga NPH, que é intermediária, a glargina U100 e a DTMI. Se a gente pega a insulina prandial, que são as insulinas para cobrir a refeição, a gente fala da insulina regular, que é a mais antiga, mas fala das rápidas ou ultra rápidas, que tem a glulizina, a asparte, e tem a nova insulina asparte, que é chamada do análogo ultra rápido, que ela é mais rápida do que as anteriores ainda. Foi basicamente nos últimos 2, 3 anos que ela foi lançada. Então, se a gente pega um caso para colocar aqui para vocês, um caso de um paciente com diabetes tipo 2, aquele diabetes com mais resistência insulínica, qual a diferença de eu insulinizar ele com a glargina U300? E alguns podem perguntar, a glargina 300, qual a diferença da glargina para anterior? A glargina anterior, a glargina 100, ela é menos concentrada. Quando eu concentro mais, a liberação fica mais lenta, fica mais flat. Mesma coisa da degludeca. A degludeca também é uma insulina mais lenta. Então, o que é que isso vai causar no paciente? Então, eu tinha um paciente que ele fazia hipoglicemia principalmente à noite. E ele nem sabia que tinha hipoglicemia à noite. Ele relatava, tem uns pesadelos, acordo suado, não consigo dormir bem. E aí a gente colocou uma monitorização contínua de glicose, que a gente é até o assunto para um outro podcast, essas monitorizações, essas novas tecnologias. E aí observou que por volta de 3, 4 da manhã, ele fazia hipoglicemia. E o motivo do sono perturbado dele era justamente essas hipoglicemias. Ele estava com a insulina mais antiga, NPH, à noite, que ela fazia um pico, que ela acaba fazendo um pico por volta, isso vai depender um pouco da quantidade de insulina aplicada, mas 6, 8 horas após a aplicação, acabava coincidindo ali com o final do sono dele, com esse período que fazia hipoglicemia. Então, o que é que a gente resolveu? Vamos colocar uma insulina que não faz pico. Então, justamente colocou uma insulina, a escolhida foi a degludeca, que aí a gente colocou, na conversão, geralmente a gente faz 80% da dose a 70% da dose. A gente sempre reduz um pouco essa conversão. Então, já pegando o aspecto prático aqui de como insulinizar, isso é uma regra geral para sempre quando vamos converter a insulina. Eu quero passar da NPH para a degludeca, quero passar da NPH para a glargina U100 ou glargina U300. Enfim, geralmente a gente acaba reduzindo 20% a 30% da dose. E daí colocou a insulina, reduziu um pouco, como manda o cálculo, e o paciente reduziu bastante as hipoglicemias sem mexer no controle glicêmico dele. Que a grande questão não é que melhora a redução da hemoglobina glicada, claro, isso é um ponto importante. Mas com qualquer insulina a gente faz isso, só aumenta a dose. A questão é fazer isso com segurança.
E quando a gente fala em segurança, reduzindo a hipoglicemia, a gente consegue muito bem com essas novas insulinas. Legal, legal. E, Paty, você tem visto isso também na parte de nutrição? Como que isso tem sido relevante também para os pacientes? Isso afeta também um pouco mais? Sim, muito. Principalmente, eu diria, aqueles pacientes que acabam fugindo muito da dieta aos finais de semana, por exemplo, porque hoje em dia a gente tem as insulinas que eles conseguem fazer essa correção rapidamente, né, Ale? Então, isso é muito importante. Uhum. Eu tenho um paciente também que a gente usou o controle glicêmico contínuo nele, e a gente viu que quando o endocrinologista, associado com a dieta, fez todo esse ajuste de insulina, ensinou ele a calcular, usar ultra rápida aos finais de semana, que era quando ele acabava abusando um pouquinho mais de álcool, de carboidratos, a gente conseguiu aí um controle muito melhor da glicemia dele. E hoje em dia é um tratamento relativamente aí, acessível para o paciente e que vai prevenir diversas comorbidades e complicações da diabetes, né, Ale? Acho que isso que é importante. A partir do momento que o paciente tem consciência da importância de fazer esse controle, que ele vai precisar fazer esse investimento na saúde dele. Legal. Então, isso é o que existe de melhor hoje em dia, por exemplo? Então, se tem imagina, eu sou velha guarda aqui, né? Então, sou de formação pediatra. Então, na minha época, a gente só usava 2 tipos de insulina. Então, uma Paquema alta para poder manter, dava um super problema. Então, se chega um paciente hoje que vai ser tratado por um especialista em endocrinologia, um especialista em nutro, por exemplo, o que existe de melhor aí para a gente poder conduzir a diabetes desse paciente? Então, por exemplo, nos 2 cenários, ou no endócrino ou no nutro, por exemplo. Quando a gente fala, principalmente do paciente com diabetes tipo 1, aquele que antigamente chamado insulino dependente, que vai precisar de insulina para sobreviver, a gente tem as melhores insulinas, que são para liberação hepática de glicose, aquela para manter a glagina, o 100, e a degludeca, a Tresiba, que são liberações mais lentas. Quando a gente fala da insulina para queimar, que até a Paty estava comentando, a melhor seria a Asparte ultra rápida, a Asparte rápida, que é a Faster Asparte, que ela é um pouco mais rápida do que as outras. E daí tem uma grande vantagem nessas que são mais rápidas, justamente nessa possibilidade do paciente, da pessoa com diabetes, ela tem uma liberdade. Então, antigamente a gente falava, para usar a regular, 30 minutos antes da refeição. Você já pensou preparar uma refeição, aplicar insulina e ficar 30 minutos olhando para ela? E se você mudar de ideia, e se você, e se você de repente comer, parar de ter fome, enfim, Sim. isso acabava gerando um incômodo muito grande nos pacientes. Ninguém esperava, né? Na Exato. verdade. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Fazia o quê? Tomava insulina e depois ia comer ou... Porque eu Não esperava acabava nada. aplicando muito antes, né? E aí, né, Comida você tá esfria. comendo ali com a família e, né, tá esperando a refeição chegar à mesa, acabava atrasando, ou comia num intervalo muito menor de tempo, né? Exato, acabava que a cinética não era adequada em relação à absorção alimentar. O paciente ia ter uma ação da insulina, muito tempo depois já a comida está sendo absorvida, então havia picos de glicemia e só depois essa correção feita com a dose que foi aplicada. E as insulinas ultra rápidas permitem que, na hora da alimentação, aplique. E ainda permite uma outra coisa que a gente faz muito para crianças. Às vezes a criança está lá, você prepara o prato dela e ela não come, você bem sabe Exato. disso. E aí como é que faz com a insulina que já aplicou? Uhum. Então, é permitido até esperar comer, ver o quanto comeu e aplicar só depois. De tão rápida que a insulina é. Uau, que legal, que legal. Também você vê isso também lá no pessoal da Nutro, alguma coisa disso também, Paty? Eu diria que, assim, pra gente, o que foi o grande diferencial foi a monitorização contínua. Porque hoje a gente sabe, por exemplo, que uma mesma fatia de pão integral vai ter um impacto glicêmico em diferentes pessoas. Isso depende desde a microbiota, epigenética desse indivíduo. Então, a hora que a gente faz a monitorização contínua, a gente consegue fazer uma dieta muito mais assertiva. Uhum. Então, por exemplo, é isso que eu falei. Tem paciente que com uma bola de sorvete vai fazer um pico glicêmico totalmente diferente de outro. E aí você consegue fazer o ajuste com a insulina e junto com o nutrólogo e a nutricionista também adequar essa dieta para esse paciente. Então, sem dúvida nenhuma, a monitorização foi a grande diferença aqui nos últimos anos pra gente. Agora, de receita de bolo, o que vocês pegam no dia a dia mais quando o paciente chega no consultório? Ele chega gerando no consultório tentando melhorar um pouco a qualidade de vida dele que ele estava usando, ou não porque está uma bagunça, porque ele não está conseguindo controlar? Que perfil de paciente hoje que chega tanto no Nutro quanto no endócrino hoje?
O grande perfil que chega, a maior parte dos pacientes, são diabetes tipo 2, não são diabetes tipo 1. 90%, 95% dos pacientes diabéticos são diabéticos tipo 2. Que são pacientes que não necessariamente precisam de insulina, mas às vezes chegam muito descompensados. Quando há uma descompensação muito importante, o que é que a gente faz para reduzir essa toxicidade que a glicose faz no organismo, inclusive no pâncreas? Essa toxicidade atordou o pâncreas, e às vezes o pâncreas até tem uma reserva funcional, mas não consegue funcionar tamanha a descompensação do paciente. Então a gente começa a insulinoterapia, começa a insulina degluteca, começa a insulina asparte, glulizina, enfim, começa o esquema basal bolos, que seria geralmente 0,5 unidades por quilo, então paciente 100 quilos, 50 unidades, metade de um componente, metade de outro componente. Então 25 unidades da degluteca, 25 unidades da asparte ultra rápida, por exemplo, só que dividido nas refeições. Sim. Então mais ou menos 8 em cada refeição, receita de bolo geral assim. Existem os esquemas de correção também que a gente pode calcular, mas para um paciente inicial a gente começaria, por exemplo, nesse tipo de esquema. E muitas vezes, depois de 2 semanas, 3 semanas, o paciente já começa a melhorar, a tirar dessa descompensação, e o pâncreas, que antes não estava respondendo, começa a funcionar, e a gente acaba tirando a insulina. Tem um mito muito grande dizendo, quando começa não pode mais tirar. No diabético tipo 2 não é assim. A gente começa, o paciente sai da descompensação e muitas vezes acaba indo para um outro tratamento, que a gente vai falar depois, em outros momentos. Tem algumas opções terapêuticas aí que são bem modernas também, que é possível para melhorar o paciente. Isso também para o paciente que está ficando intolerante, que já tem alguma associação disso, assim, ele, entre aspas, pré-diabético, assim, ou não tem nada a ver? É uma excelente pergunta, porque tem um estudo. Eu li sobre Existe um estudo lá que foi feito na China, que eles, pasmem, usaram insulina para o pré-diabetes. E você pensa, nossa, por que é que vai servir? Por que é que você vai adiantar uma coisa para o paciente? Mas você dá um repouso para o pâncreas, isso foi feito durante esse ano, assim, usando a insulina exógena. Isso fez com que esses pacientes evoluíssem muito menos, mesmo quando tirou essa insulina, tivesse uma evolução muito mais lenta do pré-diabetes para o diabetes em relação àqueles que não utilizaram insulina. Assim, a gente não usa isso na prática, porque o paciente não vai topar usar insulina no pré-diabetes, mas serve como até uma prova de conceito para essa questão. Se a gente dá um repouso para o pâncreas, às vezes tira um pouco mais dessa descompensação metabólica, o paciente volta a responder bem. Então, a insulina pode ser usada, inclusive, como uma ponte para compensar melhor o paciente e daí passar para outros tratamentos, o paciente entrar no estilo de vida mais saudável, às vezes já acaba ficando bem, com um tratamento bem mais simples, que, querendo ou não, existe uma complexidade no uso da insulina. E, Paty, no Nutro, tu chega desse jeito também? Como é que você vê lá? É esse estilo de paciente querendo chegar? Chega muito aquele paciente com o que a gente chama hoje de diabesidade, que é a diabetes com a obesidade. Provavelmente aí devido a uma resistência insulínica que acabou levando a uma diabetes, essa obesidade, e vira aquele ciclo vicioso. É super comum esse paciente chegar no meu consultório, a gente faz o tratamento em conjunto com o endocrinologista, e hoje uma arma que eu uso muito é o análogo de GLP-1. Porque até complementando aí o que o Ale falou, a gente consegue fazer uma renovação ali das células pancreáticas também. Então, seria isso que você comentou, né? Nesse estudo, né, a insulina daria esse descanso para o pâncreas, e aí o pâncreas voltaria a uma produção mais normal da insulina. Com o análogo de GLP-1, a gente consegue também esse efeito. Então, é uma ferramenta hoje muito importante, porque a gente tem uma perda de peso importante associada, revertendo mais uma das causas fisiopatológicas aí da diabesidade. É isso que você falou, até me lembrou de uma outra questão que eu já vi na prática clínica no HC, e foi mostrado no estudo da semaglutida e alguns estudos com insulina, que é a piora da retinopatia quando a gente começa a utilizar essas medicações. E por que acontece isso? Quando a gente reduz muito rápido a glicemia, isso feito com qualquer tipo de tratamento, isso pode mudar a osmolaridade da retina, isso gerar, tracionar a retina e descompensar. Então, às vezes, o paciente muito descompensado, a gente tem que ir com calma se ele já tem uma retinopatia prévia, às vezes vale a pena encaminhar para o oftalmologista. Isso apareceu no estudo da semaglutida, que compensou tão bem o paciente, tão rápido, que os pacientes pioraram um pouco inicialmente
a retinopatia, assim como já tinha sido observado com insulina. Então, é um tratamento que muitas vezes a gente começa em conjunto, vai começar uma semaglutida, vai começar uma liraglutida, em conjunto, às vezes, com a insulina, para o paciente que é diabético tipo 2, e às vezes tira a insulina, fica bem só com o outro tratamento, que o paciente já começa a perder peso também, começa a melhorar o estilo de vida, e daí já acaba compensando melhor. Então, aí imagina, ó, os meninos que estão ouvindo a gente, tem um paciente que está recebendo no consultório, um paciente que vai começar, que iniciou o esquema que vocês prescreveram aí, que vocês acham que é interessante. Aí o que ele deve olhar como os próximos passos para poder garantir que esse paciente vai ter um desfecho adequado no final das contas? O que vocês olham no dia a dia? Principalmente a monitorização do paciente. E a monitorização contínua acaba sendo uma ferramenta muito boa. A monitorização contínua, a gente aqui no Brasil faz basicamente com o Freestyle Libre, um dispositivo, tamanho de uma moeda de R$1. Aquele que bota no braço. Isso, aquele que Esse bota no mesmo. braço. E aí o paciente fica o tempo todo com a monitorização, ele dura 14 dias, a cada 14 dias tem que trocar o dispositivo. E a célulazinha, a moedazinha, grava até 8 horas, então o paciente cada 8 horas no mínimo, mas pode passar quantas vezes quiser durante o dia. Então, a glicemia, a variabilidade glicêmica, as metas glicêmicas, o alvo, na maior parte dos consensos, coloca menor que 130 para refeição, alguns colocam menor que 110 para refeição. Isso vai depender até do paciente que a gente está lidando, se é um paciente mais idoso, com mais comorbidades, ou mais jovem, sem comorbidades, a gente vai querer alvos diferentes em cada um desses pacientes. E o pós-refeição, menor que 160, algumas referências colocam menor que 140. Isso também vai depender do paciente que a gente está observando. E daí vai ajustando conforme esses alvos pré e pós-refeição as insulinas. Se o pós-refeição estiver aumentando muito, a gente ajusta a insulina ultra rápida. Se for a basal que estiver alterado, estiver acordando com jejum mais alto, a gente acaba ajustando a insulina mais lenta, ultra lenta, degludeca, tresiba, enfim, a insulina que a gente estiver ajustando no paciente. Legal. E aí, tem alguma diferença para aquele paciente, por exemplo, que acaba te procurando que tem uma outra comorbidade junto? Ou vocês olham isso? Na verdade, tem algum caso que vocês já viram super difícil no próprio consultório de vocês que a gente pode dar uma dica para o pessoal que está vindo para a gente? Olha, toma cuidado que quando chega assim, as coisas não funcionam tão no preto e no branco. Tem algum caso que vocês lembram que tenha sido mais desafiador no dia a dia da prática de vocês? Ah, sempre tem, né? Principalmente aqueles que mentem, né, Ale? Sim, E o diabético, ele tem uma certa resistência. Por isso que eu digo, assim, pelo menos no meu consultório foi totalmente... ajudou muito a monitorização, porque você consegue pegar esses momentos que às vezes nem o paciente sabe que aquela comida, que aquele prato específico vai fazer um pico glicêmico tão grande nele. Então, hoje a gente consegue conduzir aí, pelo menos a parte dietética, de forma muito mais assertiva. Tem um caso que eu lembrei agora, que quando o paciente tem algum tipo de lipodistrofia, quando tem menos gordura subcutânea, isso pode aumentar muito a resistência insulínica dele. Então, muitos pacientes acabam utilizando doses altíssimas, 100 unidades de insulina por refeição, porque a insulina tem aquela quantidade, mas ela não age adequadamente devido a uma resistência muito mais alta. Às vezes o paciente nem é obeso, nem tem uma grande quantidade de peso, mas a resistência insulínica acaba sendo muito grande pela essa falta de subcutâneo. E a gente vê alguns pacientes que não tem aquele perfil de lipodistrofia clássica, total, mas tem parcial. Às vezes você olha para o paciente, a perna mais fina, os braços mais finos, sem tecido subcutâneo. Então, esse paciente acaba tendo uma resistência insulínica maior. E até nesse contexto, tinha uma paciente que a gente conduzia, até no HC também, esse caso foi muito interessante. Ela tinha um pouco desse perfil e estava utilizando doses cada vez maiores. Cada vez que chegava no consultório, estava descompensada, a gente aumentava a dose, estava usando essas quantidades, 60, 70 unidades de insulina por refeição. Aí não estava entendendo, porque não estava encaixando muito bem os exames laboratoriais dela nesse perfil de lipodistrofia. Eu disse, não, vamos interná-la para ver o que acontece, controlando a dieta, controlando todo o ambiente, tentar entender melhor. Quando foi aplicar a primeira dose de insulina nela, ela não deixou, não aplica de forma alguma. Não, porque não, essa dose que vocês colocaram na seringa é muito grande, muito alta, eu nunca apliquei essa quantidade. E era a mesma dose que ela usava em casa. Olha. Então, como a Paty falou, aquele paciente que não está contando a verdade.
às vezes é o principal desafio para a gente também, além dessas outras situações. E Ale, com certeza. esse paciente com essa alteração, né, de distribuição de gordura, o que eu reparo muito no meu consultório, né? Esse paciente que tem os braços mais finos, a perna mais fina, eles não têm, o tecido subcutâneo deles não expande. Então, eles acabam tendo um aumento muito maior de gordura visceral. Uhum. E aí, a gente sabe que a gordura visceral, ela leva àquela inflamação crônica, leva uma piora da resistência insulínica e acelera mais ainda a evolução dessa diabetes, né, Ale? Isso, que aí já seria até a lipotoxicidade, o paciente às vezes está muito descompensado. E aí, às vezes, o paciente, mesmo sem diabetes tipo 1, diabetes com diabetes tipo 2, que poderia receber outros tratamentos, a gente acaba fazendo insulina para compensar, que a insulina também reduz os triglicéridos, se estiver muito mais alto na circulação. E ele consegue ser uma ponte, às vezes, para um melhor estilo de vida, melhor aderência à alimentação, depois que compensa. E, às vezes, até sai da insulina também. E nesse contexto do paciente, a gente está falando muito de diabetes tipo 2. E quando a gente fala de diabetes tipo 1, que é o clássico que usa insulina, a gente tem que ter um cuidado também com ele, que está cada vez sendo mais comum o diabetes tipo, que a gente chama 1,5 ou 3, que é aquele diabetes tipo 1, um pouco mais obeso. Que aí tem o clássico diabetes tipo 1, mas com a resistência insulínica também, do diabetes tipo 2. E às vezes a gente precisa usar uma dose um pouco maior nesse paciente também, então tomar um certo cuidado, que às vezes diabetes tipo 1, eu já vi tendo que utilizar medicações para diabetes tipo 2 associado, claro, precisa usar insulina, os dois tipos de insulina, mas às vezes colocar um glifage, colocar alguma outra medicação para diminuir a resistência insulínica e utilizar doses menores, facilitar um pouco o tratamento. Legal. A gente está indo para o final, então, para ter notas finais aqui, para o menino que está, às vezes, anotando e o aluno que está anotando, falando assim, poxa, eu acho que eu tenho um paciente assim no consultório, eu quero seguir carreira de endócrino, quero seguir carreira de nutro. Quais seriam as notas finais que você coloca assim? Chegou um paciente que eu quero utilizar essa nova insulina, assim, como é que utiliza na prática clínica? Quais são as coisas que ele não deve deixar de esquecer esse paciente para poder ver, por exemplo? Tem que saber aquele paciente que realmente vai se beneficiar, que é principalmente o paciente que vai utilizar muitas vezes doses maiores, que tem mais risco de hipoglicemia. Esse paciente mais idoso, esse paciente vale a pena insistir, olha, vale a pena você fazer um esforço, às vezes o paciente não tem tantos recursos financeiros, e a gente, querendo ou não, sabe que precisa um pouco mais de recursos financeiros para alguns tipos de insulina. Então, paciente mais idoso, paciente com mais risco de hipoglicemia, paciente que vai utilizar uma dose maior, vale a pena insistir com ele para utilizar. Se ele já estiver usando uma insulina outra que queira converter, lembrar de reduzir a dose, reduzir para 80% da dose, 70% da dose. E um outro ponto que a gente acabou nem comentando, mas para lembrar, a Degludeca, a Glagino 300, elas têm uma meia-vida mais que 24 horas. Isso facilita porque não precisa ser aquele mesmo horário para aplicar todos os dias, então acordar um pouco mais tarde, dá para aplicar, mas também ela demora um tempo para entrar em equilíbrio na circulação. Então precisa de pelo menos 3 dias para a gente ver o efeito real dela. Então não adianta colocar uma dose num dia, no outro dia olhar o esquema olhar a monitorização, olhar a glicemia e querer mudar. Não, espera pelo menos 3 dias para ver o que realmente aconteceu, para daí ajustar a dose do paciente. Sucesso. Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui. Alexandre, Eu que agradeço. muito obrigado. Pessoal, a gente falou então agora sobre o tratamento novo dessas insulinas de nova geração do diabetes. A gente vai falar um tema muito legal daqui a pouco, que é sobre o Ribels. Lembrando que o Alexandre é coordenador da pós de endócrino aqui da Sanar e a Paty é coordenadora da pós de nutro aqui na Sanar. A gente está dentro da série de diabetes, obesidade e beleza, que vai contar com muito mais coisa. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada. Obrigado.